Abra a sua Bíblia no livro do 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 4 em diante. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Então ele tinha aqui aproximadamente aí 2,90 m, 3 metros, né? É um gigante, né? Gigante pelo porte dele, né? Um jogador da NBA, né? O Michael Jordan desse aí da vida aí. Os tempos atuais, o LeBron James, né? Aí com 3 metros de altura, um porte físico, né? Um gigante. E aqui diz que a ponta da sua lança, né? O peso dela, da couraça, era de 5.000 ciclos. Isso aí vai dar 60 quilos. Ó, pesado, hein? Vou ficar pesado. O versículo 6 disse que e trazia as caneleiras, as levas de bronze, por cima dos seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão. E a ponta da sua lança, 600 ciclos de ferro. Né? E diante dele ia o escudeiro. Então 600 ciclos vai dar 7 quilos e alguma coisa. Então, o cara tinha porte, né? Pesado. E esse camarada aqui que vai afrontar. Esse que é o campeão dos filisteus. Os filisteus trouxeram Golias para afrontar e derrotar Israel. E repare que não vai ter guerra nenhuma. É apenas um duelo entre 2 campeões. Os filisteus já têm o dele, Golias. E o povo de Israel? Cadê? Está procurando? Não tem. Cadê o campeão para guerrear com Israel? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado é o teu nome, santificado é o teu nome, tu és a glória, tu és o Deus, tu és tudo em todos. Pai querido, o Senhor tem conduzido essa reunião, todas as reuniões nesse lugar o Senhor tem conduzido através do teu Espírito Santo e tem falado conosco através do teu Espírito Santo. Então, Pai querido, eu te peço mais uma vez, com toda a humildade, ó Deus, e sem nenhuma autoestima, eu te peço, age de novo com propriedade em nossas vidas. Só mais hoje, Senhor. Somente essa vez eu te peço mais uma vez. Fala com a tua igreja. Fala através do teu Espírito. Exorta as nossas vidas. Consola, edifica. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos nos assentar. A história fala sobre um duelo de campeões. Então, na época, aqui, bíblico, nos tempos bíblicos, ainda no período interbíblico, né? Quem viu o filme aí de Helena de Troia, Aquiles é escolhido o grande campeão para guerrear. E ele guerreia contra o príncipe de Troia. E aquele que perde, perde a batalha. E isso acontecia nos tempos. Aqui acontece a mesma coisa. 2 homens eram escolhidos, 2 guerreiros, os melhores. Era posto na batalha, porque ali estavam disputando os deuses e assim acreditava. E quando você escolhia o melhor guerreiro do seu exército contra o melhor guerreiro do outro, ali o seu guerreiro estava representando o seu Deus e ele estava duelando com o Deus do outro. Ou seja, aquele que perdesse havia derrotado o Deus do outro. E aí o exército se recolheria e se rendia agora ao novo Deus. Então era assim que funcionava. Então não é uma só simples batalha, é algo maior ainda. Porque se Israel perdesse a guerra, ela tinha que se render ao Deus dos filisteus. Deixar o Deus vivo para se render ao Deus dos filisteus. Então quando a gente começa a estudar a história, olhar para as Escrituras, a gente percebe que apenas um versículo não é só um versículo qualquer. Tem muita coisa dentro desse versículo que mostra, estuda e nos ensina, melhor dizendo, o que estava verdadeiramente acontecendo naquele momento e naquele lugar. Existia um homem responsável por isso, o nome dele era Saul.
Ele que era o responsável para estar lá na frente e guerrear contra Golias. O verso de número 10 e 11, aí do texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, diz que disse mais o filisteu, o Golias: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejamos, venhamos a lutar. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, apartaram-se e temeram muito. Você vê que o texto dá Saul. O rei Saul ouviu aquilo e se temerou. Por quê? Porque ele sabia que perder naquela batalha Israel teria que servir os deuses filisteus. Quem seria então o campeão de Israel que representaria o próprio Deus? Saul. Afinal de contas, se tinha alguém ali capacitado para isso, era o próprio Saul. Porque ele era o que tinha porte. Na ordenação de Saul, quando Saul é escolhido, o profeta Samuel fala sobre isso. No capítulo de número 10, ainda do primeiro livro de Samuel, lá no versículo de número 23, capítulo 10, verso 23. Quando ele fala, tomaram a perguntar, ao Senhor, quem vai ser o rei? Aí ele aponta, ele está atrás das bagagens, fala de Saul, da tribo de Benjamim. Aí no versículo 23 diz, e correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então o homem mais alto, e mais forte, e mais preparado em Israel, era Saul. Era belo, era forte, tinha porte, era alto. A Bíblia não fala a sua estatura, mas se tinha alguém que podia enfrentar Golias, esse era Saul. E o exército estava esperando isso de Saul. E Saul esperando que aparecesse um milagre. E viesse alguém, porque Saul não tinha condições de enfrentar Golias. Saul, apesar de ser forte, apesar de ser alto, ter estatura para isso, ele não tinha como enfrentar o gigante Golias. Precisava de outra pessoa, uma outra pessoa, para vir e lutar. Quando nós olhamos a obra, para fazer a obra de Deus, algumas pessoas elas se intitulam muito fracas para fazer a obra de Deus. E se intitulam, às vezes, incapazes de fazer a obra de Deus, ou insuficientes de estar na obra. Porque a obra não é nossa, a obra é dele, nós só anunciamos a obra. Mas achamos insuficiente, não preenchemos, é isso que nós colocamos em nossa cabeça, que nós não somos suficientes para que ele se agrade de nós. Mas isso é um julgamento que nós fazemos de nós mesmos. É um auto-julgamento. Porque não é assim que Deus vê. Deus vê de outra forma. Algo que está dentro de mim, de você, que chama a atenção de Deus. E nem sempre o mais vistoso, o maior, nem sempre esse é o indicado, que é o caso de Saul. O Deus de Israel está em xeque. E agora? Quem vai até a batalha e enfrentar um homem de 3 metros de altura, que tem uma armadura que pesa 60 quilos e empunha em sua mão uma lança com mais de 7 quilos? Quem? Treinado, militar, guerreiro, mercenário. A vida dele era esse. Qual o exército que paga mais? O seu? Então eu luto pelo seu exército. Aí ele vai. E ele está lá. Já conhecia o povo de Israel, o exército de Israel, todos com medo de afrontá-lo. E aí ele cresce mais ainda, 3 metros e vira 6 metros. Porque quanto mais você afronta, quanto mais ele sentia o medo, mais ele crescia. Está ele em campo e diz, e aí?
Tem alguém aí desse lado aí que possa vir me enfrentar? Será que é possível isso? O inimigo, quando ele quer afrontar cada um de nós, ele faz um problema desse tamanho virar um problema desse tamanho. E a gente começa a botar dificuldade em tudo, que a gente não consegue resolver o problema. Mas a coisa é tão simples e tão pequena que a gente quer resolver de uma maneira totalmente errada. E a gente começa a se fragilizar e a ter medo. E quando você tem medo de resolver, de enfrentar o problema, você é dominado por aquele problema. E era o que Israel estava sendo, dominado por Golias. Aí aparece um garoto, entregador de quentinha. Ele chega com as quentinhas na mão, vê aquele movimento, ele diz: o que está acontecendo aí? Aí chamaram ele e disseram para ele: olha, tem um gigante, um homem muito forte, está afrontando o rei de Israel, mas o rei de Israel está escondido dentro do palácio, com medo de lutar. E nós não temos ninguém capaz de ir lá e afrontar esse homem. Aqueles homens estavam errados naquilo que eles estavam falando. Porque se um que não tinha preparo militar enfrentou, aqueles que tinham estavam muito além de Davi. Tinham condições total de enfrentar Golias. Porque você só sabe se você vai perder ou ganhar se você lutar. Não é a aparência que faz você vencer. É a atitude que você toma diante do problema. Se eu colocar o time do Real, que orou 60, vai orar 70, e fica pensando que vai resolver, vai não. Precisa ter atitude e vontade de perder. Você sabe quando você resolve alguma coisa? Quando você está disposto a perder, aí você resolve. Porque enquanto você não estiver disposto a perder, enquanto você não estiver disposto de abrir mão, você nunca vai ter a resposta que você quer. Você precisa estar disposto a perder. Porque o que vem depois disso é lucro. É o que Davi faz. Davi chegou aqui e disse: por que tudo isso? E eles contam para Davi, ele fala: o que tem aí em troca disso? No versículo 25 do capítulo 17, eles contam para Davi o seguinte, capítulo 17, verso 25, do primeiro livro de Samuel. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Davi repete. É isso mesmo que você ouviu. O rei, tão covarde, que ele resolveu, além de pagar a pessoa que matasse o gigante, dar a própria filha em casamento. Davi falou: bom, é comigo mesmo, movido pela promessa que o rei fez. Você tem sido movido pelas promessas de Deus, querido? Ou você tem se movido pelas suas atitudes, pelo aquilo que você quer que faça? Sabia que Deus está tirando coisa que você quer e Deus já disse que não quer mais? E você está insistindo? Por que você insiste com Deus? Por que nós tentamos coisas de lutar com Deus e achando que a vontade de Deus é aquela? Não pode ser o contrário? Por que nunca pode ser o contrário? Você já prestou atenção que todas as vezes que a gente diz que a vontade de Deus é sempre em nosso benefício e nunca contra? Não, a vontade de Deus é que seja curada. E se a vontade de Deus for que você morra? Por que a vontade de Deus é sempre ao nosso favor
nunca ao favor do outro. Quando a coisa é contra a gente, você sabe o que a gente fala? É o diabo. O diabo está se levantando. Eu fico imaginando o diabo se levantando. Como é que o diabo se levanta, gente? Sim, né? O diabo está se levantando. Aí o diabo se levanta. Se levanta o diabo. Eu estou tão cansado que eu até vontade de ficar sentado aí. Aí o diabo se levanta, diabo. Aí o diabo se levanta contra a minha vida. Até parece, é incrível isso, até parece que o diabo fica tranquilo, que ele nunca se levantou contra a sua vida. Está se levantando agora. Ele nunca se levantou. Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, ainda hoje o diabo pediu a tua vida para te cirandar, e eu intercedi por vós. Todos os dias se levanta, querido. Todos os dias. Você acha que ele está satisfeito contigo? Você acha que ele está satisfeito com essa igreja? Você acha que ele está satisfeito com a minha vida? Você acha que ele está satisfeito com a sua vida? Não. Ele se levanta todos os dias. O diabo não tem dia específico, nem hora específica para se levantar, não. Para com isso. Tudo que acontece na sua vida de errado, você fica, o diabo se levantou. Que diabo se levantou? Você construiu, você desconstruiu tudo. Fez tudo errado. Agora você diz que o diabo que está se levantando? Agora você quer oração? Agora. Tinha na mão, não fez nada. Agora que perde, é o diabo que está levantando? Não tem diabo não, querido. Tem incompetência. E tem falta de sensibilidade. É o que falta no ser humano. Perceber as coisas e tentar consertar. Mas acha que não. Não precisa. Tem que ser assim. Tem que ser assim nada. Tudo acaba, tudo se desgasta, tudo tem seu tempo. Não tem diabo, não. Davi estava firme na promessa. Ele disse, eu quero os bens e quero a filha do rei. Você quer as promessas de Deus? Então você precisa se levantar e enfrentar os problemas. Vai ficar só orando? Só orando não vai adiantar, não, querido. Não fica só fechando os olhinhos e orando, não, porque isso não vai funcionar. Você precisa ter atitude e disposição para perder. Porque quem não tem disposição para perder não pode entrar para jogar. Se está com medo de perder, nem entra, fica fora. Porque só duas coisas podem acontecer com você, ou você ganha ou você perde. Entra pronto para perder, porque se ganhar é lucro. Mas vai disposto, porque do outro lado existe um oponente. Você acha que o inimigo vai ficar parado, esperando você? Você acha que ele vai te bater com rosa? Ele vai entrar para pelejar. O gigante falou assim, quem aí de Israel está pronto para pelejar comigo? É lutar, não é para dar abraço e beijinho não, querido. É para lutar. E você quer entrar disposto o quê? A ganhar? Ei, tem dia que tem que perder. Sacode a poeira, levanta e não acabou não. Batalha, a guerra continua, tem outras lutas para guerrear. Vai ficar chorando e se lamentando. Ah, me dá de volta, me dá de volta. Me dá de volta o quê? Esquece isso. Ah, pastor, mas Jó foi restituído. De quê? De que Jó foi restituído? Dos filhos? Eram os mesmos filhos? Não. Então por que você quer de volta o que já saiu? Esquece. Deus me deu. Deus tirou. Aí você corre, vou fazer a campanha da restituição. Deus sabe todos os propósitos da sua vida. Ele sabe o que é bom e o que não é bom. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, debaixo do céu e acima da terra. Tempo para tudo. Tempo para tudo. Mas nós teremos que determinar o tempo. O que te move tem que ser as promessas de Deus, não é as circunstâncias. Você está sendo movido pelas circunstâncias do momento. Se mova pelas promessas que Deus tem colocado na sua vida. Tem promessa. Não é o fim não, querido. É só o começo. Há quem diga que Jesus Cristo morreu na cruz e ali acabou. A cruz é só o início, não é o fim. Davi falou, eu vou.
E você sabe por que Davi, depois que Davi faz, você sabe o que o inimigo faz quando ele olha para Davi? Ele despreza Davi. Ó, ele despreza. O versículo de número 42, ou melhor, o versículo de número 40, diz assim, ó. Então tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras, 5 cheiços de ribeiro, e pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando, ao momento que Davi ia, Golias vinha, e aproximando de Davi, o que levava o escudo ia diante dele. Ele ia, e olha, o escudeiro ainda levava o escudo dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. O inimigo olha para você e te despreza, querido. Mas se você tem um nome no mundo espiritual, quando você abre a boca e fala no nome de Jesus Cristo, meu amigo, o inimigo tem que bater em retirada e tem que se ajoelhar e dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias! Ô glória! Não dá, querido. Ei, Golias olhou e falou assim, quem é esse aí? Ô Israel, vocês estão malucos? Mandou um anão lutar comigo? Vai morrer. Eu acho que Davi olhou assim, engoliu a seco e falou, o que eu estou fazendo aqui? Olha o tamanho. Eu gostei dessa foto. Olha o tamanho. Só a cara dele me dá medo. Olha isso contra isso. É assim que o mal fica na tua frente. É assim que o problema fica na tua frente. Davi olhou para aquilo tudo. Ele falou assim, deixa comigo. Você está me desprezando só porque eu não tenho estatura igual a sua? O gigante responde para ele. O gigante se sentiu humilhado por Israel. Como é que eu, um gigante guerreiro, e você me manda isso lutar comigo? O verso de número 43. Disse, pois, o gigante a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais ainda a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Ele te afronta, querido. Tudo está no controle de Deus. Tudo está na mão de Deus. Não temerei mal algum, porque Ele é quem me sustenta. Você sabe qual é a diferença entre esses dois campeões? Não estava na força. Não estava na estatura, não estava no treinamento militar. Sabe onde estava? Estava na autoestima e na autoconfiança. Golias tinha autoestima. E você sabe o que é autoestima? Estima, você sabe o que é? É apreço, admiração. Quando você fala para uma pessoa que ela tem que ter autoestima, você tem que falar, você está dizendo que ela tem que se admirar a ela mesma. Autoestima é você admirar a si mesmo. Isso é idolatria, isso está errado. O que você tem aí para ter autoestima? Quem é você para se admirar a si mesmo? Nada. Mas o que você tem que ter é o que Davi tinha, autoconfiança. Isso você tem que ter. Confiança no Deus dos exércitos. Confiança naquele que pode mais do que todo mundo. Confiança de que Ele é poderoso para te dar força, para te sustentar,
para te levantar. Isso é a confiança que você tem que ter. Davi fala isso no versículo 45. Depois que a autoestima do Golias vem sobre ele, aí Davi no versículo 45 diz: porém disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. É esse Deus de Israel, porque se há um duelo de campeões entre Deus dos filisteus e Deus de Israel, o meu Deus é maior e ele pode tudo, todas as coisas, e ele vai operar, não seja qualquer problema. Deus opera em tudo e em todos. Tudo em todos. Não vai. Davi falou assim: meu amigo, você não está entendendo o negócio aqui. É Deus contra Deus, e o meu Deus é mais forte que o seu Deus. Ei, inimigo, não é eu que batalho, é Deus que batalha por mim. Eu já coloquei na mão dele. Agora é com ele, não é comigo. Resolve com ele, não me procura. Vou ficar só assistindo de camarote. Porque quando ele vir, ele vai te pulverizar. É melhor sair de perto. Porque desce fogo do céu e consome tudo. Está preocupado? Davi confia em Deus, querido. Davi tem tanta autoconfiança que ele profetizou a morte do gigante. Olha o tamanho da cabeça desse camarada aqui. Você imagina isso na cabeça de Davi. Eu acho que Davi foi arrastando assim, ó. Ele olhou para o gigante assim, ele falou: deixa eu te falar um negócio, gigante. Verso 46. Hoje mesmo, hoje, não é amanhã, nem depois da manhã. É hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E fica sabendo que é Ele que luta, é Ele que guerreia, não sou eu. Eu sou fraquinho mesmo, mas o Deus de Israel que está comigo, esse é muito mais forte do que você pode imaginar, querido. Então não tenta me derrubar não, que você cai primeiro. Olha para mim, vê Deus, querido. Na batalha dos 6 dias, Israel, os contos dos soldados de Israel e os soldados egípcios, assírios, falando que quando eles chegavam perto de Israel, eles avistavam de longe um exército enorme de homens altos. Isso está no YouTube. Busca lá a Batalha dos 6 dias. Você vai ver o relato de homens dizendo que chegavam para afrontar Israel. E quando eles olhavam para os soldados de Israel, atrás tinham homens enormes guardando-os. E eles fugiam dos soldados de Israel. 5 reis contra 1. E não conseguiram vencer Israel. E tudo que Israel tinha em 1948 era 2 carros de combate e meia dúzia de soldados. E um avião teco-teco. Venceu Egito, Síria, Líbia, Iraque, todo mundo que se voltou contra Israel. E você duvida de Deus, querido? Isso aconteceu. Você imagina no mundo espiritual. Você imagina agora no mundo espiritual que não está acontecendo. O Satangões doidinho para me dar uma rasteira aqui. Aí Jesus fala assim, toca nele para tu ver. Toca nele para tu ver. Quem protege ele sou eu, rapaz. A vida dele está na minha vida. Ah, Senhor, mas ele peca? Mas ele peca? É mesmo? Mas o coração dele é contrito, porque ele entregou o coração dele na minha mão e ele se arrepende. E toda vez que você se arrepende, querido, Deus te cobre de misericórdia e de glória, de majestade, porque Ele é divino e Ele é Deus. Quem confia em Deus, querido, tem os seus sonhos realizados.
O versículo de número 48. E Davi, e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, e ao encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, presta atenção, ele pegou 5, só tem uma. Ele foi ler o ribeiro e catou 5 pedras, nós lemos aqui. Ele está com 5 pedras no alforje dele, mas ele pegou só uma pedra, uma. Sobraram 4. Uma pedra. Presta atenção, só tem uma pedra. Aí, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, ou seja, cravou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha do próprio gigante e cortou-lhe a cabeça. É com as armas do próprio inimigo que você vence o inimigo, querido. Você sabia? Porque ele vem com ódio, você dá amor. Ele vem com fofoca, você dá indiferença. Você fecha os ouvidos para a fofoca dele. Porque quem dá ouvido para a fofoca, desperta a vontade do diabo. E o que mais tem dentro da igreja é a fofoca. O pessoal fica de... Ei, deixa eu te falar um negócio. A vida do outro não te interessa. Toma conta da tua vida. E deixa Deus resolver o resto. Você vem aqui para adorar a Deus, né? Para tomar conta da vida dos outros e nem falar da vida dos outros. Amém? Aí, ó. Davi. Até porque para falar alguma coisa você tem gabinete para isso, você tem pastor. Está com dificuldade, vai até o pastor. Não vai até o outro, não. Porque senão daqui a pouco toda a igreja sabe do teu problema e você vai dizer que a culpa é do pastor. Então procura o pastor. Davi tem 4 pedras. Um problema ele resolveu. Mas tem mais 4. Por que ele pega 5? Porque Golias tem mais 4 irmãos, querido. E ele vai derrotar esses 4 irmãos. Aonde? Segundo Samuel, capítulo de número 21. Coloque-se de pé. Segundo Samuel, capítulo 21. O versículo 15 diante fala sobre uma batalha de Davi e os seus homens, seus valentes. E fala que ele afronta mais 4 gigantes, depois que Davi já é rei. O problema que Davi teve, antes mesmo de virar rei, não foi o único problema. Isso quer dizer que todas as vezes que você tem um problema e que resolve, não quer dizer que nunca mais você vai ter problema na sua vida. Outros problemas vão voltar. Então o primeiro, o segundo, é só experiência para as próximas que você vai ter e para você saber como você vai tratar e como você vai fazer. Davi estava preparado porque o primeiro ele já eliminou. O primeiro ele já mandou embora. Mas vai aparecer, quando Davi virar rei, vai aparecer mais gigantes. E adivinha o que Davi ainda tem? 4 pedrinhas no seu alforje. Confiança em Deus e firme na promessa de Deus, sabendo que Ele é tudo em todos e o tempo todo Ele está contigo. O versículo de número 19, ou melhor, o versículo de número 22, do capítulo 21, segundo Samuel diz, esses 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. 4 irmãos de Golias. Vamos vingar. Davi derrubou os 4. Tudo que vier, querido, você pode destruir. Sabendo que tudo é no tempo de Deus.
sabendo que Deus pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Mas Ele é soberano. Ele sabe o momento certo de agir e de fazer. Por isso que Deus é grande, cantamos aqui. Por isso que não há nada tão grande quanto Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Toda a honra e glória. O que Ele vai fazer, pastor? Não sei. Ei, eu vou conseguir resolver o problema? Não faço a menor ideia. Mas de uma coisa eu sei. Se você estiver ligado com Deus, se você acredita no Deus Todo-Poderoso, Ele vai trazer a solução na hora certa. Quer seja boa, quer seja ruim. Se for boa, comemore. Se for ruim, entenda que Ele tem algo melhor para você. Aquilo não era para você. Não era para ser seu. Tem gente que pode olhar para essa igreja aqui e falar assim, aquilo lá não tem ar, não tem luxo, não tem um instrumento. Você acha que eu ligo? A única coisa que eu ligo é para o Deus ao qual sirvo, para saber se eu estou agradando Ele da forma que eu devo agradar. Deus quer te honrar, querido. Mas não olha para problema, não. Olha para Deus. E entenda, coloque-se na tua cabeça. Entenda. Você precisa estar disposto a perder para você ganhar. Entenda. Deus vai te honrar o tempo todo. Você só precisa entender quem é Deus. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela não é vazia. A tua palavra, ela tem poder. A tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra, ela é ministrada, ó Deus, para que venhamos ouvir, guardar e praticar. Obrigado, Senhor, porque mesmo estando abatido, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos mostrado, Senhor, que batalhas virão e precisamos ter sempre 5 pedras no nosso alforje. Porque eliminamos um, vem o outro. Eliminamos o outro, vem o próximo. O Senhor tem nos preparado e tem nos habilitado, ó Deus, para que possamos ter uma autoconfiança. Essa autoconfiança de crer que só o Senhor pode nos ajudar. Confiança não em nós mesmos, mas em Ti, assim como o teu servo Davi creu no teu santo nome. E ele disse, é no nome do Senhor dos exércitos que eu vou contra ti. Não é nem para essa pedra será apenas um instrumento. Porque o que vai te derrubar, inimigo, é o meu Deus. É Ele que tem poder. É Ele que tem força. É Ele que pode tudo. E por isso, eu creio. E vou continuar crendo. E como aqueles homens na fornalha disseram, e quer saber? Se Ele não derrubar esse gigante, e eu tiver que lutar com as minhas próprias mãos, mesmo assim, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu não for livre desta fornalha, e lá dentro eu tiver que entrar para ser consumido, não importa. Porque do pó eu vim, do pó eu vou tornar, mas o meu espírito estará para toda a eternidade com o Senhor dos Exércitos, aquele que reina e que vive para todos sempre. Aleluias! Glória a Deus! Aplauda o Senhor Jesus! Amém, Deus! Obrigado, Senhor! Louvado seja o teu santo nome! Aleluia. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pelo que o Senhor fez em nós hoje, Senhor. Te pedimos, Deus, como o Senhor deu a Davi, ensinou a Davi a ter autoconfiança. Que venhamos ter autoconfiança em Ti, Pai.
Nos ensina, nos exorta, Pai, porque precisamos e carecemos de Ti. Senhor, em nome de Jesus, sairemos agora da presença um do outro, mas da Sua não, Pai. Por isso te pedimos, continua conosco, Espírito Santo de Deus. E assim como o Senhor ensinou a Moisés que passasse Arão, que abençoasse o seu povo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Em nome de Jesus. Amém.